Se você ainda perde tempo com quem quer olhar, esse vídeo vai virar a chave no seu atendimento, no seu próprio negócio. Bora falar sobre isso? Olá, sejam todos muito bem-vindos ao vídeo de hoje. Hoje iremos falar como qualificar compradores antes mesmo do primeiro contato. Isso mesmo. Tem como você qualificar os compradores do seu produto antes mesmo do seu primeiro contato. Mas antes, quero apresentar aqui a vocês, tá? Que não me conhece, meu nome é Wellington Luiz, sou um profissional estrategista em negócios. Ao longo dos anos, eu estou utilizando marketing digital e suas ferramentas para inovar, criar e desenvolver estratégia. Estratégia como essa que eu vou passar para vocês aqui agora, de maneira muito simples, que vai fazer com que você entenda a importância de você aprender a qualificar melhor as pessoas que vêm a partir da sua automação. Automação essa que você pode utilizar um Instagram, um post e apenas 4 perguntas para você estar qualificando ainda mais essas pessoas que podem vir comprar de você. E o exemplo de hoje aqui que eu vou colocar para vocês é a partir de uma imobiliária. Ou seja, já tive a oportunidade de trabalhar no mercado imobiliário e eu quero dar para você um exemplo muito simples que você pode estar desenvolvendo para poder qualificar essas pessoas, melhorar seu atendimento e até mesmo estar levando para o seu próprio negócio, não ser apenas uma imobiliária, mas sim, você pode levar para a sua agência de viagem, você pode levar para o seu consultório, seu pet shopping e por aí vai. Ou seja, esse exemplo aqui é válido para quem utiliza automação e para quem quer desenvolver estratégia e melhorar esse atendimento, esse pré-atendimento. E na hora que você estiver já frente a frente com essa pessoa, você não perder aquele tempo para poder fazer aquela conversa toda, mas sim, você ter as informações básicas necessárias que vai te ajudar a potencializar ainda mais a venda do seu produto. Então, pessoal, já estamos aqui na tela do meu computador e eu quero estar te apresentando um pouco mais sobre isso, tá? O que acontece? Esse exemplo aqui, ele é de uma imobiliária, ou seja, uma imobiliária que capta apenas 4 informações, 2 perguntas de qualificação e 2 perguntas que vai facilitar ainda mais esse atendimento, tá? Só que se você olhar aqui na tela, a gente tem aqui 1, 2, 3, 4, temos 8 informações aqui, né? Temos ID do usuário, tá? Aqui nesse caso eu estou dando um exemplo de alguém que utiliza, por exemplo, uma automação no Instagram, aquela automação que você pode preencher um post, você literalmente capturar as informações dessa pessoa e planilhar esses dados através do Google Sheets. Ou seja, muita gente tem dificuldade de lidar com essas automações um pouco mais complexas, que envolve, por exemplo, Make, N8N e por aí vai. Então, você tem como melhorar ainda mais a sua produtividade utilizando uma simples planilha do Google, tá? O que acontece? Quando a gente vem do usuário, vem do Instagram, através do ManyChat, ele tem aqui algumas opções, tá? Primeiro, você capta o ID desse usuário, você tem a data, você tem o nome, telefone, e-mail, tipo de imóvel e o valor até quanto essa pessoa quer pagar. E ao mesmo tempo você tem um corretor que vai estar atendendo essa pessoa. Óbvio, né? Se você tem uma imobiliária, né, em vez de você ficar lá colhendo essas informações que chegam diretamente do Instagram, ou qualquer negócio, tá? Eu estou citando aqui imobiliária, mas é qualquer tipo de negócio. Você pode muito bem, literalmente, estar já enviando para essa pessoa de maneira automática, ela recebendo no seu próprio celular, só ela abrir a planilha, ela vê que esse lead fulano de tal aqui apareceu para o corretor tal, e você gerenciar isso através de uma planilha como essa que você está vendo aqui agora, tá? E aí, automaticamente, você tendo essas informações aqui, fica tudo muito mais fácil para você gerenciar. Mas, Wellington, como é que eu faço para ter essas informações aqui? Primeiramente, você precisa entender o seguinte, tá? Nosso objetivo aqui é como qualificar compradores antes mesmo do seu primeiro atendimento, o que a gente vai fazer aqui agora, tá? Eu quero te explicar como que a gente vai estar fazendo isso. Se você observar, eu tenho aqui 4 perguntas fundamentais que eu vou estar utilizando, ou seja, é apenas essas 4 perguntas que eu vou estar fazendo. Mas, olha, você não vai perguntar o nome da pessoa? Não, eu não vou perguntar o nome porque a própria ferramenta em si, ela pode puxar o nome. Em vez de eu fazer com que ela digite o próprio nome, eu vou fazer com que ela automaticamente ela já puxe o nome da pessoa. Óbvio que se essa pessoa utilizar um Instagram, por exemplo, agência XPTO, quando eu chamar a pessoa pelo nome, vai aparecer lá agência XPTO. Mas automaticamente, dando o exemplo desse mercado aqui específico, a pessoa que quando busca um imóvel, ela está utilizando 100% o seu perfil, né? Então, ou seja, eu tenho aqui um nome que é puxado pela própria ferramenta, que vem a ser, por exemplo, aqui o Fábio Luiz, né? E ao mesmo tempo eu tenho 4 perguntas. Eu preciso saber colocar essas perguntas e ao mesmo tempo o momento certo que é onde a Vanessa ela vai estar
tendo esses dados em mãos para ela poder já começar a se preparar para fazer a sua argumentação de venda. Sim, argumentação de venda. Até mesmo porque, muitas das vezes, a própria culpa não é da automação e dos dados que essa corretora em questão aqui recebe, mas sim, é a própria habilidade dela em vender o seu produto, que é ruim, né? A automação ela faz uma parte do processo, mas a sua habilidade em vender o produto, ela precisa ser muito bem aguçada, né? E aí o que acontece? Quando a gente tem aqui o exemplo da corretora Vanessa, automaticamente eu preciso saber como que eu vou colocar dentro da minha postagem no Instagram a melhor informação para que eu consiga captar o e-mail e o WhatsApp. Veja, eu tenho aqui uma planilha para você entender, tá? A primeira pergunta que a gente tem aqui é a seguinte. Olá, First Name. Para começar, qual tipo de imóvel você procura? Lembra, por que eu comecei com essa pergunta de qualificação? Entenda, como a pessoa está vindo do Instagram, ela vê uma postagem, ela se interessa em entrar numa automação, de mandar uma mensagem no direct, fazer um comentário para poder adentrar um pouco mais no que você está oferecendo para ela. Se eu entrar logo pedindo, por exemplo, um telefone, talvez não fique legal. E ao mesmo tempo eu preciso qualificar um pouco mais essa pessoa. E aqui o que a gente está fazendo? Eu coloquei aqui a primeira pergunta, qual é o tipo de imóvel você procura? Ela vai me responder, vai marcar lá casa, casa em condomínio ou apartamento. Digamos que ela tenha escolhido aqui, por exemplo, no caso esse aqui, que seria o Fábio, tem escolhido aqui a casa, né? Uma casa comum, tá? E aí, ao mesmo tempo que o Fábio escolheu a casa, o que acontece aqui agora? Automaticamente a corretora Vanessa aqui em questão, ela já sabe, ela já recebeu a seguinte informação. O Fábio, ele está interessado em uma casa. Pronto. Ela já tem essa informação. Só que essa informação não dá base para a Vanessa fazer um contato com o Fábio. Ela precisa de uma outra informação que venha a ser o telefone. Mas caso o Fábio, por exemplo, não avance, não deixe o telefone, na própria automação, a gente já pode estar literalmente avançando em algumas estratégias de remarketing para levar que o Fábio preencha, por exemplo, o seu próprio telefone. Né? Eu posso ter diversas mensagens para poder trazer o Fábio para o jogo novamente para que ele preencha o telefone. E aí, o que a gente tem aqui? Na segunda pergunta, ou seja, eu mando assim para ele, ó, pode me passar seu WhatsApp com DDD? Aí, beleza, ele me passou o WhatsApp. Digamos que seja esse aqui. Vou marcar aqui para vocês verem. O que acontece aqui agora? A Vanessa, ela já tem, por exemplo, o nome da pessoa, que é o Fábio, ela já tem, por exemplo, o WhatsApp da pessoa aqui, ela já sabe que essa pessoa está interessada em uma casa. E aí, a Vanessa tem algumas informações básicas, informações essa que qualifica, por exemplo, o Fábio como um lead morno, um lead que está interessado, um lead que literalmente deu um passo além, né? Ou seja, deixou seu próprio telefone. Pode ser que o Fábio aqui, automaticamente, ele não avance, ele fique parado aqui. Se ele ficar parado aqui nessas informações, a Vanessa, na sua estrutura, ela já sabe o telefone do Fábio, ela já sabe o tipo de casa que ele busca, ela já tem uma pergunta de qualificação. E essa pergunta de qualificação aqui, ela é muito estratégica, porque a argumentação dela, mesmo sabendo que o Fábio só deixou esse telefone e não avançou mais em nada, ela pode ser muito bem elaborada para que ela consiga estar convencendo o Fábio do produto que ela está oferecendo, que é a casa. Ela pode, por exemplo, utilizar o ChatGPT para melhorar a própria argumentação dela, para que ela consiga cativar o Fábio para poder avançar ainda mais na sua mensagem pelo WhatsApp, na sua mensagem por telefone, por aí vai, entendeu? Só que, se a gente para analisar, aqui o Fábio ele é classificado como um lead, por exemplo, morno, tá? Caso o Fábio ele só fique, por exemplo, aqui, na opção casa, não deixou o telefone, ele é um lead frio. Eu consigo classificar ele como um lead frio. Opa, ele deixou o telefone, ele passa a ser um lead morno. E aí, o que acontece? O Fábio, ele avança para a terceira pergunta. A terceira pergunta já é uma pergunta de qualificação, uma pergunta muito importante. Ele diz, por exemplo, até quanto pretende investir no imóvel, se é um imóvel de até 200 mil, 201 a 500 mil, ou acima de $500 mil. Automaticamente,
Quando o Fábio responde aqui que ele quer comprar uma casa e essa casa vai de 200 a 500 mil reais, o que acontece? A Vanessa ela já tem uma informação muito crucial aqui. Eu já posso considerar aqui o Fábio como um lead morno, um lead quente, um lead quase quente, entendeu? Um lead quente número 1. Por que número 1, Wellington? Eu posso classificar esse lead aqui como um lead quente, primeiro estágio, e tem um segundo estágio. Mas, Wellington, qual seria o segundo estágio desse lead? O segundo estágio é se ele deixar o e-mail. Pensa junto comigo, tá? São várias formas de você pensar essa estratégia aqui. Primeira coisa, eu posso classificar, e a maioria das pessoas fazem isso, classificam esse lead como um lead quente. Mas eu classifico esse lead como um lead quente primeiro estágio. Por que, Wellington? Porque esse lead aqui, quando ele preenche e deixa lá a resposta, a argumentação de venda, por exemplo, da Vanessa, ela já passa a ser muito mais poderosa. Por quê? Ela sabe que o Fábio do telefone tal está buscando uma casa de até R$500 mil. Ela já tem uma argumentação de venda muito poderosa, que pode utilizar via telefone ou pode utilizar via WhatsApp. Mas aí, eu faço uma outra pergunta. Que seria a quarta pergunta, uma pergunta muito importante para poder finalizar esse processo. Para finalizar, qual é o seu e-mail? Se ele me responde o e-mail aqui, tá? O que vai acontecer quando ele me responde o e-mail? Veja, a Vanessa ela tem as 4 perguntas, ou seja, ela sabe 2 perguntas aqui para poder estar entendendo um pouco mais, encaminhando mais esse lead, e ao mesmo tempo ela tem 2 perguntas de qualificação. É um lead extremamente quente, um lead quente nível 2. Mas por que isso, Wellington? Já que o e-mail é utilizado, o mercado imobiliário utiliza o e-mail, tal, não sei o quê, por que isso é uma estratégia muito poderosa dentro desse mercado específico ou qualquer outro mercado e que a maioria das pessoas não fazem isso, tá? Por que elas não fazem? Porque elas não sabem desenvolver a estratégia correta. Veja, o que acontece aqui agora quando o Fábio preenche o e-mail dele? Quando ele preenche o e-mail dele, automaticamente a Vanessa aqui em questão já sabe que isso aqui é um lead muito quente porque ele deixou todas as informações. Pronto. Mas ao mesmo tempo, o que acontece? Já que a Vanessa é uma das corretoras aqui da própria empresa, a própria imobiliária aqui, eu sei que eu estou dando exemplo de uma imobiliária, mas não precisa ser uma imobiliária, tá? Digamos que você seja uma pessoa que utiliza a sua própria imagem para atrair lead e você tem diversos corretores que trabalham te auxiliando a vender esse produto. Beleza, você pode ser essa pessoa aqui de frente. Digamos que seja, por exemplo, o João. O João é a pessoa de frente aqui que trabalha com 3 tipos de corretores. Nesse caso aqui, a Vanessa, o seu Jaime e o Pedro Paulo aqui. Automaticamente, quando esses corretores trabalham com o João, que é o cara que coloca o seu rosto na frente, o que acontece? A própria empresa que vem a ser o João aqui em questão, ela pode ter já aqui um planilhamento de dados com essas informações dentro de uma estrutura de e-mail marketing. Só que esse e-mail marketing aqui, ele vai funcionar de forma exclusiva, enviando mensagem para as pessoas que estão interessadas em casa. Ou seja, imagine quantas casas tem aqui dentro da estrutura desse profissional aqui que vem a ser o João ou uma imobiliária, que são casas. Automaticamente você começa a falar com essa pessoa aqui via e-mail só sobre assunto de casa. E você pode enviar o e-mail para essa pessoa todos os dias, dia sim, dia não. Só que automaticamente essa estratégia utilizando e-mail marketing, você não pode fazer no WhatsApp todos os dias, estar falando, mostrando uma cara para essa pessoa. Mas você pode fazer por e-mail. Você faz esse acompanhamento se a pessoa está abrindo e-mail ou não. Quando você tem isso dentro do seu próprio negócio, você aumenta ainda mais a chance de estar vendendo. Por quê? Muitas das vezes a pessoa aqui, o Fábio em questão, preencheu isso aqui 11h30 da noite. Cara, ele preencheu todas as informações às 11h30 da noite. 11h31, após ele preencher aqui, ele já recebe um e-mail com várias casas que você tem para oferecer. Você já consegue encaminhar ele com várias casas. Ele já está vendo informações. No dia seguinte de manhã, você que visualizou isso aqui, no caso a corretora Vanessa, ela já prepara a sua argumentação de vendas para poder entrar em contato com essa pessoa. Ou seja, a própria argumentação de vendas aqui da Vanessa em questão passa a ser com muito mais precisão, só pelo simples fato dela ter recebido todas essas informações. E ao mesmo tempo, eu tenho aqui a seguinte informação. A Vanessa, que está gerenciando esse contato aqui, ela tem esse trabalho aqui feito de estar mostrando mais casa para essa pessoa
via e-mail. Só que não é a Vanessa, a corretora, que está enviando o e-mail, mas sim a estrutura que vem a ser do João, que eu citei aqui, que seja um player que esteja utilizando a sua própria imagem, ou da própria imobiliária. Ou seja, eu consigo fazer isso aqui com muita maestria. Isso aqui é uma forma de você estar otimizando ainda mais o seu próprio atendimento, qualificar compradores antes mesmo do primeiro contato. E eu posso te falar que a maioria das pessoas não fazem isso, tá? Até mesmo porque quando você entra numa automação como essa, seja de corretor de imóveis, seja, por exemplo, de agência de viagem, ou seja, por exemplo, vamos supor que seja de um pet shopping aqui, cara, as pessoas só estão querendo buscar o WhatsApp, não consegue, por exemplo, pensar em algo mais, não consegue qualificar esse início de conversa, mas só quer o WhatsApp, mais nada. Automaticamente você já tem o WhatsApp da pessoa, mas eu preciso ter um encaminhamento para onde levar essa pessoa. Lembra, para você ter um negócio em escala, beleza, não é só colocar dinheiro em anúncio, mas você tem que preparar todo o caminho por trás. E esse caminho, muitas das vezes, é preparado com ferramentas complexas. Mas você pode fazer isso utilizando, por exemplo, só o Google Sheets, que é literalmente uma baita ferramenta para você estar recebendo essas informações do seu próprio Instagram e planilhando esses dados aqui, conforme você acabou de ver aqui o exemplo dessa imobiliária que você pode estar fazendo. Automaticamente, quando você faz isso, a sua assertividade é muito maior, a sua capacidade de gerar anúncios com mais precisão é ainda maior. Por quê? Porque você vai ter um banco de dados com pessoas, por exemplo, se você observar aqui, ó, vou marcar aqui, ó, você vai ter, por exemplo, um banco de dados com pessoas interessadas só em casa. Você consegue fazer esse banco de dados. Isso aqui é só uma estratégia inicial, mas você, depois que tiver todos esses dados planilhados, você vai ter muita informação dessas pessoas que estão interessadas só em casa. Você pode colocar essas pessoas numa planilha de dados só de pessoas interessadas em casa, criar um listão de maneira muito simples no próprio WhatsApp e enviar mensagem para essas pessoas. Todo mundo que se interessou por uma casa para você reaquecer esse lead, você consegue fazer isso. Repara, eu estou citando aqui exemplos pequenos que você pode estar aplicando no seu próprio negócio sem envolver muita ferramenta, sem envolver nada complexo. Apenas a postagem do seu próprio Instagram e, ao mesmo tempo, você trazendo esse lead para dentro da sua própria automação, dentro do seu planejamento de dados e distribuindo esse lead aqui para os seus corretores. Ou seja, isso tudo é algo muito simples de fazer que pouca gente faz. E, ao mesmo tempo, utilizando o próprio e-mail marketing para melhorar ainda mais a chance de conversão dessa pessoa que se interessou por casa, que se interessou por casa de condomínio, que se interessou por apartamento. Imagine, por exemplo, eu venho aqui em apartamento, ó, seu Jaime, que é o corretor em questão, ele está falando com um lead aqui, esse lead aqui, ele está interessado, por exemplo, num apartamento de até R$500 mil e, ao mesmo tempo, esse lead aqui, ele vai estar recebendo informações de diversos apartamentos no seu próprio e-mail. Ou seja, mas o corretor em questão é o seu Jaime. Os e-mails que está recebendo aqui, quem está enviando é aquela pessoa que está de frente com a própria imobiliária, que está facilitando ainda mais a conversão desse lead pelo corretor que trabalha com ela. Isso sim é uma estratégia muito eficaz que você pode estar aplicando no seu próprio negócio. Então é isso, pessoal. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para poder receber as notificações e, ao mesmo tempo, vejo você no próximo vídeo.